Se você não quer ter um namoro precoce, com consequências muito ruins, que uma história que te trouxe muito sofrimento por causa do seu erro, da sua escolha, fica aqui comigo que eu vou te contar como você não ter uma história de terror como eu tive. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Quintas. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E se você não é novo por aqui, bem-vindo de volta. Nesse vídeo aqui eu vou te contar um pouco do meu relacionamento, bem resumido, porque se eu falar aqui vai ser separado em 4 partes. De como eu tive o meu relacionamento muito precoce, muito cedo e com uma consequência muito ruim para mim. Então, sem delongas, vamos para o vídeo. Então, para quem não sabe, eu tenho um blog. Eu coloquei lá um pouco da minha história, do meu relacionamento, e eu contei lá, se você leu. Se você não leu, tá aqui embaixo na descrição o link, é só você clicar e ir lá conhecer um pouco da minha história, resumidamente escrito, ok? Eu comecei a namorar quando eu tinha 12 anos de idade. Pois é, muito cedo. Eu tinha 12 anos, comecei a namorar. Eu morava na época com a minha avó. Eu conheci meu marido, ele já era praticamente da família, porque ele é cunhado da minha prima. E eu fui para uma festa dessa minha prima, conheci o meu namorado no tempo, conheci ele, a gente começou a conversar. Até então a gente só trocou número e não começamos um relacionamento, não tínhamos ficado, nada disso. No ano novo, eu fui para casa do meu tio, que fica em Sepitiba. Ele também foi, juntamente com o irmão e minha prima e a mãe dele. Lá fomos para a praia comemorar o ano novo, ver os fogos. Voltamos para casa, demos o primeiro beijo, sem conhecer ele direito, né? Não tinha conversado com ele, sabe, pessoalmente, nem por telefone, não tinha conhecido de onde que ele vem, como ele é, e enfim, não conhecia. Demos o primeiro beijo, porque desde o primeiro momento que eu vi, que eu tinha visto ele na festa da minha prima, eu me apaixonei por ele, uma menininha, né, com 12 anos, me apaixonei por ele, e depois daquele dia eu nunca mais esqueci. Então, praticamente, eu gostei dele primeiro, porque eu não sei esse lado dele. Também não quero saber, que já passou. E depois de um tempo, um dia, 2 dias depois, eu contei pro meu tio, que era o dono dessa casa, que eu tava gostando dele desde o aniversário da minha prima. Ele simplesmente chamou ele, falou que eu gostava dele e perguntou se ele gostava de mim. Ele falou que sim. Aí ele, você quer namorar com ele? Tipo assim, arranjaram meu namoro, praticamente. Aí ele falou que sim, aí tava a família ali, ele pediu pra minha avó pra namorar comigo e eu comecei a namorar com ele, simplesmente sem conhecer como ele era, o que ele fazia e o que ele queria, né? Comecei a namorar com ele. Um ponto importante, eu não pedi autorização à minha mãe para que se ela deixasse eu namorar ou não. Mesmo eu estando morando com a minha avó tinha deixado, mas eu tinha uma mãe e ela era autoridade sobre mim, e colocada por Deus. E simplesmente não falei com ela e quebrei um dos mandamentos de compromisso. Não honrei a minha mãe nem meu pai. Na época eu não tinha muito vínculo com meu pai, não falava com meu pai direito, por eu ser criada longe dele, mas mesmo assim eu não pedi a minha mãe. Já começou a história errada por aí. Depois de tempo namoramos, aí eu saí da casa da minha avó, fui morar com a minha mãe de novo. Aconteceu algo muito sério comigo, né, na casa da minha mãe. Contei, né, pro meu namorado na época. Ele, como homem de 16 anos, me tirou de casa. Nesse tempo eu já tinha 15 anos, ou 14 para 15 anos. Fomos morar juntos, 2 crianças morando juntos. Primeiro eu morei na casa da minha sogra, depois alugamos uma casa pra gente,
porque a gente brigava muito e minha sogra não aguentava mais ouvir gritos e tapas de mim, eu dando tapa nele, tentando agredi-lo e etc. E ela, como mãe, não queria ver aquilo e simplesmente mandou a gente arrumar uma casa e vá viver vocês dois e briga pra vocês por lá. Fomos morar juntos. Ficamos morando juntos por 1 ano e alguns meses, ou quase 2 anos, mais ou menos. Mas tinha muitas brigas, muitos ciúmes, muito pega-pau. Claro, colocando aqui focadamente, ele nunca me agrediu, nunca levantou a mão pra mim, nunca me xingou, nunca me esculachou, nunca nada, sabe? Era eu que era a maluca da história no tempo, porque até então eu era uma criança, né? Morando, brincando de casinha. Com o tempo terminamos, passou um tempo, fui morar na casa do meu pai, em Nova Iguaçu, que depois, nesse tempo eu fui tendo um relacionamento com meu pai, morei com meu pai em Nova Iguaçu. Eu estava terminada, né, com ele. Com o tempo se passando, voltei com ele, né, com o meu namorado que morava junto. A gente ficou namorando à distância. Com o tempo, nosso relacionamento foi desgastando, porque era longe, porque eu perturbava muito ele, queria que ele tivesse todo final de semana lá no Nova Iguaçu, que ele morava em Ramos. Para quem conhece, sabe que é um pouco distante, uma viagem para todo final de semana é complicado. Ele estava fazendo obra também aqui na casa dele e eu perturbava ele direto. Aí eu comecei a colocar um modo de sair, sabe, da situação e fazer com que ele me tirasse de lá de novo da casa do meu pai. Comecei a tentar fazer intriga entre eles e acabou que a gente terminou. Terminamos o namoro. Aí com o tempo, um tempinho separado, eu tive um outro relacionamento para poder esquecer ele, ou uma fugida, ou não quero saber mais de nada, eu vou viver minha vida. É basicamente isso, como uma adolescente, né, doida das cabeças, sem o seguimento da palavra de Deus. E no tempo eu não ia para a igreja, eu ia só para esquentar o banco. Ele também era da igreja, ia, participava dos jovens e tudo mais, mas também não era verdadeiramente liberto, né, por Deus, não sabia mesmo a fundo a palavra de Deus. Aí me relacionei, ele se relacionou com uma outra pessoa, aí eu sofria porque eu estava usando uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a história, uma vítima, né, para esquecer a outra, mas eu não esquecia. E aí passou um tempo, terminei, né, com esse meu relacionamento, tentei voltar para ele, mas não deu certo porque ele estava com outra pessoa. E nesse tempo eu voltei para a igreja, comecei a frequentar uma igreja lá perto da casa do meu pai. Meu pai e minha madrasta também se converteram, voltaram para a presença de Deus. Passei por um encontro com Deus, onde eu fiquei, eu acho que uns 4 dias, 3 dias, se não me engano, se não falha a memória, aprendendo a palavra de Deus, sabendo o que é certo e errado, tendo uma experiência desligada de tudo, de rede social, de pessoas que pudessem me influenciar, pessoas que eu conheça e que eu possa na hora ter vergonha de contar para Deus meus arrependimentos e tudo, sobre tudo, não só sobre o meu relacionamento, sobre a vida ali que eu vivia no mundo dos adolescentes, né? Depois me converti verdadeiramente, voltei, me batizei e fiquei firme. Com o tempo voltamos a nos falar, eu e meu namorado que eu morei junto, voltamos a nos falar. Comecei a falar da palavra de Deus para ele, de uma forma de evangelizá-lo para que ele ficasse firme. Com o tempo ele terminou, né, com a menina que ele estava, mas os meus pais, né, minha madrasta e meu pai, minha madrasta eu considero como uma mãe, não queria mais aceitar, né, o nosso relacionamento, porque por ter me feito sofrer, porque a gente tinha voltado, aí terminamos, aí voltamos, terminamos, voltamos, terminamos, e meu pai não queria mais me ver sofrer e não queria mais
que eu vivesse essa história, né, de vai e volta, e não tinha nada decidido. Mesmo que sabendo que começamos um relacionamento muito precoce, né, no caso eu, que tinha 12 anos, muito cedo, 12 anos já para estar brincando de boneca, não tá namorando. Mas enfim, meu pai não queria, então eu comecei um pé de guerra em casa, porque eu gostava dele, porque eu queria, porque eu tinha na cabeça que eu vou converter ele a Deus, e ele vai vir na presença de Deus, e aquela coisa toda, né? Então, meu pai não permitiu. Eu comecei a trabalhar, fui assaltada, perdi o contato dele. Então, ele mandou uma mensagem, um texto, né, para minha madrasta, pedindo perdão por tudo que fez a mim, por tudo que tenha feito algo com eles, contando, né, a história, que me amava e queria ficar comigo, blá blá blá. E como meu pai e minha madrasta também tinham passado por um encontro com Deus, ficou sabendo mais sobre perdão, sobre ouvir mais um próximo, decidiu dar uma chance para ele, né, e por causa de mim, por eu ter insistido também muito, e por me ver feliz também, né, que era o que eu queria, eles aceitaram conversar com ele. Ele foi ali na minha casa, a gente entrou no quarto, oramos, pedindo discernimento a Deus, sabedoria no falar e no agir. Conversamos, eles liberaram, aceitaram que eu namorasse com ele, mas eu tomei a decisão, juntamente com o meu namorado, que não teríamos nenhum tipo de relação que tínhamos antes, de toques, de tudo, sem antes casar, que eu só ia sair da casa do meu pai quando eu tivesse casado. Passamos um tempo de relacionamento até meus 18 e pouco, 18 anos e meio mais ou menos. Decidimos que a gente iria casar. Fui atrás da papelada, né, porque eu iria casar em Nova Iguaçu, então para ele vir para cá, sair do trabalho, que trabalhava em São Cristóvão, para poder ver, eu preferia eu ir atrás. Arrumamos as papeladas, tudo mais. Fomos no cartório 4 vezes. 3 vezes não deu certo, porque sempre tava faltando papel e eu voltava com o papel certo, e tá faltando uma assinatura, eu voltava com a assinatura, tá faltando mais o que? Eu, peraí, Satanás. No tempo, eu pensei dessa forma, né? Eu, tá querendo que eu case não, né? Peraí. Aí eu fui lá, passei o cartão e pagamos, né, o nosso casamento. Com o tempo, uns 20 dias, mais ou menos, saiu a liberação para marcar uma data. Marquei a data do nosso casamento. Ele já estava indo para a igreja certinho. Eu também estava trabalhando, ele trabalhando, estava tudo certinho, família unida, perdoadas. Estávamos já praticamente adultos. Eu tinha 19 anos. Eu casei uma semana antes do meu aniversário, que eu ia fazer 20. Casamos e vim para a minha casa, onde a gente vive hoje. Deixei os meus pais. Continuamos servindo a Deus. E hoje temos, com um tempo, 2 anos de casada, tivemos o nosso primeiro filho, primogênito, o Isaac, que hoje tem 2 anos, vai fazer 3. E temos também hoje a Esté, nossa caçulinha, que tem 7 meses, vai fazer 8. Estamos na presença de Deus, graças a Deus. Ele é diácono hoje na igreja, né? Na glória de Deus. Eu auxilio em algumas funções com jovens, com louvor, mas eu sou mesmo mais focada na minha missão que Deus deu de ser mulher do lar, a mulher submissa, que eu não tenho nenhum problema de ser submissa, porque pessoas acham que submissa é ser obediente em tudo ao marido, tem que lamber meu pé, você tem que fazer porque você tem que ser submissa. Não é isso. Ser submissa está debaixo de uma missão, de um propósito, juntamente com seu marido. Então, hoje estamos juntos a fazer 10 anos, já fez 10 anos, se não me engano, de relacionamento, e mais 4 anos de casados.
e temos 2 filhos. Mas eu tô contando essa história pra vocês, não somente para ter minha história da minha vida aqui, justamente para você ficar sabendo que ter um namoro precoce demais e você atrapalhar, pular degraus da sua vida, de querer namorar logo, porque o mundo, as pessoas do mundo estão namorando logo, estão tendo filho logo, estão casando logo, tudo muito cedo, é muito ruim, porque eu sofri muito, tanto na minha juventude, tanto na minha adolescência. Foi muito ruim mesmo começar um namoro tão precoce, com 12 anos, muito cedo, com 12 anos, era pra eu estar brincando de boneca e eu tava namorando. E comecei a passar um processo na minha vida de família, né? É muito ruim, que acabou também emplacando e dando um empurrão, né? Nenhuma ajuda, um empurrão para que eu pudesse tomar essa atitude de morar com ele, de ele tomar essa atitude de me tirar de casa, né, no caso. Então é muito precoce, sua mente fica toda revirada. Aí mais pra frente, agora eu vejo, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, eu faria tudo diferente. Eu seria bem mais feliz, teria mais a bênção de Deus no meu relacionamento, não teria sofrido tanto se tivesse a cabeça que eu tenho hoje e tivesse namorado hoje, exemplo, com meus 18 anos, sabendo disso tudo que eu sei hoje e que eu tô compartilhando com vocês, que eu vou compartilhar com vocês no canal, eu estaria feliz, sabe, com a bênção de Deus, porque naquele tempo eu não tinha a bênção de Deus, porque eu estava fazendo tudo errado, estava desobedecendo os meus pais, estava mentindo, estava traindo as pessoas que confiavam em mim, sabe? Então, eu tô contando isso pra vocês, para que vocês não cometam esse erro, que vocês sigam a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, os princípios, aquilo que você tem fé e que você acredita, que vocês honrem o pai e a mãe de vocês. Se não tiver o pai e a mãe, quem tiver autoridade sobre você, que você confia e que você sabe que vai te dar conselho bom, que quer o seu bem, compartilhe os sentimentos com ela, seja querendo ter um relacionamento, seja o que vocês estiverem passando, procure alguém que vocês possam ter os conselhos. Se quiserem procurar também, tem meu contato aqui, meu e-mail de contato comercial, tem minhas redes sociais aqui embaixo, tem meu blog que pode me chamar lá, tem os comentários, então fique à vontade se quiser compartilhar e falar o que você também achou desse vídeo. E eu vou ficando por aqui, mas antes de deixar vocês, eu quero pedir para que vocês se inscrevam aqui embaixo, apertar no botão de se inscrever-se, ativar o sininho, porque eu vou postar vídeos toda terça e sexta, 3 horas da tarde, aqui para vocês. Vá lá no meu blog, que tem também posts novos. É muito bom você ler, que também vai te ajudar na decisão quando você estiver gostando de alguém ou já está no namoro, como a hora certa e como ter essa decisão, tá bom? E vá lá no meu Instagram, me dá oi, para eu saber que vocês estão por aqui ligadinhos, tá bom? Um super beijo, até o próximo vídeo, bye!